Três pessoas extremamente importantes no cenário da política mundial já imaginavam o que ia acontecer com os Estados Unidos. No caso, a Angela Merkel, alemã, tá? Nixon, americano, e Kennedy, John Kennedy. Com a Merkel não aconteceu nada assim de grave, tá? Porque alemã, outra nação, e não estava falando diretamente, por ser de outra nação, diretamente para os Estados Unidos. Agora o Nixon, você sabe o que aconteceu, né? Acabou saindo do governo e o Kennedy foi assassinado. Então, nós vamos explorar essas três pessoas, as frases que elas disseram, e vamos ver como que isso se encaixa perfeitamente nessa situação que os Estados Unidos está. Antes de tudo, vamos posicionar o nosso canal. Nosso canal tem o intuito de jogar luz onde há trevas. Tem muita desinformação, muita informação manipulada, tem muita informação sendo censurada, tem muita informação sendo distorcida. Portanto, é difícil você encontrar um comentário que seja mais aberto, mais descompromissado. Mesmo porque os grandes comentaristas, eles têm todo um cuidado, uma atenção especial em relação a qualquer comentário que fuja daquele comentário padrão. Mas nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com o futuro da humanidade, é diferente. Nós não temos patrocinador, nosso canal é pequeno, nós não temos esse compromisso. Agora temos experiência, bastante experiência, né? O canal é pequeno, mas nós temos bastante experiência. Então nós vamos comentar o que está acontecendo com os Estados Unidos. O nosso canal, então, é contra as atitudes, as ações do Donald Trump. Não somos contra o Donald Trump, nem contra os Estados Unidos, nem contra, muito menos contra o povo americano. Né? Mas nós não podemos nos omitir, porque do jeito que está, pode desencadear para um problema de uma guerra mundial, por exemplo. Então, nós queríamos que essa mensagem seja propagada, que chegue no povo americano. Já existe 2% da nossa audiência que mora nos Estados Unidos. Algumas pessoas já fizeram tradução com a inteligência artificial para o inglês, já largaram lá dentro dos Estados Unidos. Enfim, então estamos fazendo a nossa parte. E, claro, discutindo esse assunto que é de interesse de toda a humanidade, mesmo porque cada país tem a sua política monetária, tem a sua política econômica, não é? Então estamos aqui aprendendo também. Muito bem. Então nós temos aí os Estados Unidos em franco declínio. Eu sempre digo o seguinte: imagine um avião, certo? Esse avião, ele tem um destino a uma praia belíssima. Vamos sair daqui de Curitiba e vamos lá para Cancún, certo? Vamos para Cancún. Vamos pensar que esse voo direto. Mas durante o voo, o avião percebe-se que vai colidir com uma montanha muito grande. Está perdendo altitude, um dos motores não está funcionando muito bem, está perdendo altitude e tem uma montanha muito grande. Então nós temos a opção de tentar puxar o manche com força e fazer uma subida radical, certo? Uma subida radical e passar por cima da montanha. Nós temos uma possibilidade de aterrissar no milharal, uma coisa mais, que não vai ter problemas tão graves. Nós temos a possibilidade de contornar essa montanha e procurar um aeródromo, uma pista de pouso, por mais simples que seja, mas que vai ter uma chance de salvar todo mundo que está nesse avião. O fato é que a atitude do Donald Trump em relação à economia é uma atitude de vamos chegar em Cancún. O que seria a nossa era de ouro. Vamos chegar em Cancún de qualquer jeito. E para isso ele puxa o manche e começa a inclinar o bico, a ponta do avião. Só que existe um fenômeno na aviação que se chama stall. É quando você puxa demais, o avião perde sustentação e ele cai. Vocês viram, né, aquele acidente que falaram que tinha gelo, né, gelo nas asas. O peso do gelo fez o avião perder sustentação. A mesma coisa em relação ao stall. Ele inclina e cai assim, certo? Não é de bico, ele cai assim, ó. E é difícil conseguir remeter e salvar. Então, o Donald Trump, pela própria postura dele e sendo representante do povo americano, aposta numa manobra radical. Quer de qualquer jeito ultrapassar a montanha e chegar em Cancún. Chegar na era de ouro. A questão é o seguinte: o avião não está funcionando muito bem e a manobra é muito arriscada, com pouquíssima chance de dar certo. Então nós sabemos que o declínio americano vem há bastante tempo perseguindo os Estados Unidos. Por quê? Como eu coloquei na thumbnail, existe aquele ditado que diz: o pai rico, aquele que constrói a riqueza, né? O filho nobre, aquele que administra a riqueza, e o neto pobre, aquele que gasta a riqueza.
Então, os Estados Unidos ele já teve essa época de ouro. Já teve, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Aquela geração que agora, são poucos que estão vivos, né? Eles realmente trabalharam muito em cima de princípios e valores muito fortes. Muito fortes. Trabalho duro, né, conquista, estudo, muito, muito. Mesmo porque eles passaram por uma fase muito difícil, que foi a quebra da Bolsa em 29, e tomaram um susto danado. Né? Então eles tiveram que realmente se esforçar e construíram a riqueza dos Estados Unidos, sem dúvida. Ou recuperaram, né, porque perderam muito com a quebra da Bolsa em 29. Então esses construíram a riqueza. Daí vieram os filhos, né, nobres, que são aqueles que não tiveram que dar duro, não tiveram que se esforçar muito, mas tinham riqueza na mão para administrar, para gastar. Aí surgiu tudo que você pode imaginar nos Estados Unidos em termos de supérfluos, de grandeza, de desperdício, de tudo isso aí. Nessa outra geração. E agora esta geração mais nova, que eu diria aí abaixo dos 30 anos, é uma geração totalmente despreparada. Totalmente despreparada. Porque, inclusive, acredita numa situação em que aqueles avós, na juventude, acreditaram também. Como enriquecimento fácil, como ganho fácil, no caso da Bolsa de Valores. Porque o operário, vamos colocar nos valores de hoje, antes era muito menos, vamos colocar nos valores de hoje, 60 mil dólares, ele ganhava como operário, mas no final do ano ele chegou a ter 60 mil dólares de rendimento, de crescimento daquele valor que ele comprou as ações. Então ele comparava e dizia, poxa, com esses 60 mil aqui eu tive que trabalhar o ano inteiro, e com esses outros 60 eu não precisei fazer nada, só comprar as ações. Né? E as ações eram compradas ainda de forma parcelada, então o cara dava 10% e o resto ele ia pagando com o rendimento dele. Mas deu no que deu. Deu no que deu. E hoje a gente sabe que tem muita gente repetindo o problema, de uma forma um pouco diferente. Mas empresta no banco e joga na Bolsa de Valores. Empresta um juros menor. Empresta um juros menor e aplica na Bolsa e vai pagando aquele empréstimo. Então isso leva uma fraqueza. Por quê? Porque a pessoa tem lá seu trabalho normal, nada muito pesado. A gente sabe que os mais novos não têm mais a mesma pegada, a gente sabe. Não tem mais o mesmo compromisso com as empresas. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa. 30 anos. Ele foi do cargo mais baixo até o cargo mais alto, com exceção da presidência, que é indicação do Estado. Mas, enfim, o cargo mais baixo, 30 anos de trabalho. Meu avô, a mesma coisa. Foi um dos fundadores dessa instituição, de 30 anos de trabalho. Então, meu pai e meu avô trabalharam 30 anos na mesma empresa. É muito diferente. As coisas eram muito diferentes. Então, todo esse aspecto aí, essas mudanças culturais, fizeram com que o americano afrouxasse. E o Nixon é um aqui dos que eu cito. Ele fez uma aproximação com o governo chinês e, a partir disso, ele criou uma situação de exploração. E desenvolvimento também, obviamente. Porque muitas pessoas dizem, mas o que fazem com o chinês lá é um absurdo. Só não esqueçam de uma coisa. Esse chinês que trabalha 12, 14 horas por dia, hoje ele tem cama, tem chuveiro e tem alimento. Há não muito tempo atrás, eles não tinham chuveiro quente, caçavam um rato, às vezes, para comer, e moravam em casebres, né, de pau a pique, vamos dizer assim. Então, muitos, hoje, se você perguntar, eles estão achando que estão no céu, para o padrão que eles estavam vivendo antes, para o padrão. Claro, comparar com o padrão de um operário americano, você vai dizer, coitado dos caras, mas não. Muitos são extremamente gratos a terem um chuveiro quente, uma cama, um lugar decente, sem goteira, sem ameaça de animais, e um alimento num bandejão. Mas, para o americano, isso foi absolutamente diferente. Por quê? Porque eles faturaram muito com a Segunda Guerra Mundial. Eles tinham 30% lá de desemprego, de repente acabou o desemprego, vão fabricar isso, fabricar bomba, fabricar avião, né? Então eles cresceram muito. E quando a guerra terminou, eles dominaram a economia mundial através do dólar. Dominaram principalmente a Alemanha e o Japão, que eram os principais países que poderiam ameaçar a hegemonia. Né? E não de forma coincidente, hoje são grandes nações. Não é? Você tem Estados Unidos, você tem a China, você tem a Alemanha, tem o Japão. E durante um bom tempo a Alemanha já vão ficar em segundo lugar, segundo e terceiro lugar. Depois a China veio ultrapassando todo mundo e vai ultrapassar inclusive os Estados Unidos. Então a situação geral, ela foi mudando, e eu sempre digo
Se a pessoa está em dificuldade, ela precisa primeiro mudar comportamento. Mas ali o comportamento do americano foi piorando. Foi piorando. E essa questão que leva a essas previsões, porque isso aqui para mim, essas frases aqui do Kennedy, do Nixon, da América, são previsões extremamente simples de serem feitas para quem estudou história, ascensão e queda das grandes potências, ascensão e queda dos impérios. Né? Uma das coisas que aconteceu com os impérios quando eles decaíram foi a mudança na moralidade. Na moralidade. Compara-se muito a respeito do Donald Trump, compara-se muito com Calígula. Veja, totalmente imoral. Né? Totalmente imoral. Então essa questão da moralidade é um aspecto muito sério. E me parece que hoje, em relação a isso, o japonês, o coreano, o sul-coreano, o chinês, estão muito mais preocupados com essa questão da moralidade. Mas eu não digo moralidade na questão de discriminatória. Não é isso. Mas a moralidade no sentido dos valores assim, de trabalho sério, de honestidade, de não mentir, né? E assim por diante. Então o que nós percebemos é exatamente isso. Exatamente isso. O Nixon ele fala a respeito de uma coisa importante. Ele diz assim: o inimigo real está dentro de uma sociedade fragmentada e cada vez mais cínica. Isso que eu falo em questão da moralidade. Demagogia, cinismo, esse tipo de coisa que eu falo em relação à questão moral. Não é outra coisa. Não é aquela moralidade do tipo censurar as opções da pessoa, não é isso. Isso eu sou absolutamente contra. Eu já falei aqui no canal que tem coisa que eu abomino, é discriminação e preconceito. Não é isso. Estou falando com relação a atitudes de gratidão, de compaixão, de solidariedade, de altruísmo. São essas as coisas que eu falo em relação à moralidade. Então ele diz lá, uma sociedade cada vez mais cínica, mais demagoga, sabe? Hipócrita. E isso nós fomos percebendo, e daí não posso tirar a razão de muita gente aqui no canal que quer ver os Estados Unidos no chinelo. Quer ver a destruição absoluta dos Estados Unidos como penalidade pelo que eles fizeram com o mundo todo esse tempo. E não dá para tirar a razão. Eu não desejo esse futuro para o americano. Né? Mas não posso tirar a razão se alguém, ou tirar o direito de alguém pensar assim e manifestar aqui no canal. Tanto é que eu deixo, quando as pessoas falam, tomara que exploda, tomara que não sei o que, eu deixo ali tranquilamente, não vejo por que tirar o comentário. Então esse ciclo do pai rico, filho nobre, neto pobre, muitas fortunas que foram passadas de pai para filho aí, em muitas gerações. Tem um episódio do Blacklist em que o cara pergunta assim: como que vocês conseguiram manter por muitas gerações esse tipo de a riqueza? Daí ele diz assim: não, porque nós sempre escolhemos o filho melhor, aquele que tem mais capacidade, mais mentalidade, transferimos o grosso do ganho para esse filho, da fortuna, né? E ele tem a tomar cuidado com aquele que é mais irresponsável, que é aquele mais afoito, mais gastador e assim por diante. Então eles vão perpetuando a fortuna dessa forma. É uma maneira de perpetuar ele. Né? Mas quando se fala de uma nação, não tem como. Não tem como. Mesmo porque dentro desse raciocínio de escolher o melhor, às vezes é o melhor num determinado momento, depois não deixa de ser o melhor. Então, uma aposta perigosa, não é? Muito perigosa. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente percebe que não houve essa separação e toda uma nação viveu esse ciclo, está vivendo esse ciclo. Ao contrário do chinês. Porque esse momento de empobrecimento, aí, essa fase de empobrecimento, esse período difícil que o americano vai ter que encarar isso aí, o chinês teve no final do século XIX. Então, no final do século XIX, eles eram ricos, de repente aconteceram várias coisas, distúrbios internos, guerras internas, a questão do ópio e assim por diante, e desandou a economia chinesa, e vocês veem fotos aí do que é a China no começo do século XX, por exemplo. É uma pobreza absoluta, e passou um bom tempo com uma pobreza generalizada e absoluta. Mas nas últimas gerações, e aí enquadro 3 gerações da China, estão lutando com seriedade, com afinco,
com propósito, com missão, para ter dignidade. E não é nem para manter o padrão de luxo do americano, que agora, desesperadamente, através do Donald Trump, tenta manter ainda aquele status de luxo que o americano tem, para uma boa parcela da população. Não vamos esquecer que tem 37 milhões de pessoas nos Estados Unidos vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas para esses eles não estão ligando muito, a não ser agora que esses representam um gasto muito alto para o governo americano. E talvez eles tenham que inventar uma guerra para se desfazer dessa população indesejável, colocando lá no fronte para tomar tiro. Vamos deixar claro. Então, a China tem lá 3 gerações. A Alemanha, 3 gerações de alemães comprometidos porque perderam. O Japão, 3 gerações comprometidas porque perderam. Agora, isso não acontece na Inglaterra, não acontece na França e muito menos nos Estados Unidos. França ainda tem outro agravante. A França é, se não me engano, talvez o país mais visitado do mundo. Então aquela maldição do petróleo, o turismo francês acaba sendo a maldição do petróleo, porque, sabe, o turismo vai mantendo. Eles não têm muita necessidade de... Tanto é que você pode ver pelas marcas dos automóveis, né, francesas. Aqui no Brasil são carros de design bonito, de beleza, eles entendem disso. Mas de mecânica, de uma série de coisas muito abaixo dos outros. Tanto é que tem uma participação bem pequena. Então eles não tiveram a necessidade, agora vejam um carro alemão, um carro japonês, a necessidade que eles tiveram de desenvolver carros extremamente robustos, extremamente fortes. Né? E a gente sabe na prática. O que é um carro japonês e o que é um carro alemão. Então todo esse processo foi desgastando os Estados Unidos. Mas além dessa acomodação, a opção por uma alimentação errada e pelas drogas fez com que o problema tomasse proporções gigantescas. Porque hoje, você sabe, essa população que está abaixo da linha da pobreza, ela tem uma alimentação horrorosa, muitas vezes aquela mais barata e mais próxima, no caso fast food, né, que é barato nos Estados Unidos. Então você tem essa opção mais barata, que leva à obesidade, que leva a custos muito grandes, gastos com a saúde. Você tem um incentivo à criminalidade, porque um autor americano escreveu Dieta, Crime e Delinquência. E ele percebeu que existia uma função direta entre os delinquentes encarcerados e a alimentação. Ele percebeu que os encarcerados tinham um denominador de muito consumo de carboidrato, de açúcares ou doces, né? E baixo consumo de água. Então ele diz que esse tipo de alimentação ajuda muito a levar a pessoa para a criminalidade. E hoje você tem isso, uma alimentação muito ruim nos Estados Unidos e o consumo de droga. Não canso de falar. 50% da droga mundial é consumida nos Estados Unidos, que é uns 5% da população. E não adianta culpar o traficante, culpar o produtor da droga. Volto sempre a dizer, só existe produtor de abacate porque existe consumidor de abacate. Então isso é uma coisa de educação, uma coisa de cuidado com o seu povo, que não existiu. Porque essa segunda geração pós-guerra foi uma geração que usou demais de droga. Demais. E estava tudo liberado e tudo dando certo, muito dinheiro entrando, o dólar dominando o mundo. E a gente não pode esquecer que o dólar realmente é um instrumento de dominação. É mais ou menos como uma coleira. Sabe, uma corrente e uma coleira. Eu deixo você passear, mas você fica do meu lado, você obedece a minha ordem e vai aonde eu quiser. É isso que o dólar faz com relação. Por isso que não tem cabimento o Donald Trump dizer que se brincar com o dólar vai ter problema sério. Por quê? Por que tem que ser o dólar? Muitas outras moedas existiram, moedas de troca, antes do dólar. Agora, os Estados Unidos descobre o poder do dólar, vence a Segunda Guerra Mundial, impõe goela abaixo e quer que seja sempre assim. Por quê? Que tem que ser assim. O Putin fala muito bem que os Estados Unidos hoje domina na base do medo. E quando a gente vê que vai ter um desfile com 6 mil soldados no dia do aniversário do Trump, o que é isso senão uma tentativa de impor medo?
Então todo esse processo vem gradativamente. A gente sabia que o declínio ia acontecer de forma natural. Tá? De forma natural. A questão é que os Estados Unidos não quer fazer um pouso forçado, não quer desviar a montanha, ele quer chegar naquele ponto. E é aí que está o problema. Não tem condições de chegar a esse ponto. E no desespero, o Donald Trump leva com que um acidente, o pior de todos, venha acontecer. Porque uma coisa é você ter quebra da Bolsa de Valores. A outra coisa é você ter quebra do Tesouro americano e perder a admiração do resto do mundo. O americano tinha, ou tem ainda, e agora, nesse mês passado até mais, um déficit ali na balança comercial, mas não esqueça que o mundo inteiro comprou a cultura dos Estados Unidos. Comprou a cultura do ocidental. Hoje você vê o Xi Jinping com terno e gravata. Será que terno e gravata é uma coisa que veio da dinastia Ming? Não. Você tem o K-pop lá na Coreia do Sul. De onde veio essa influência? Michael Jackson, de toda a cultura americana. Então o mundo consumiu essa cultura e isso deu muito dinheiro para os Estados Unidos. Né? Usar um tênis Nike, né? Ter um iPhone, isso tudo. E isso que foi o que levou a nação americana a crescer, e o PIB estava crescendo até o Donald Trump assumir, está sendo jogado no ralo. Está se perdendo a admiração que existia para os Estados Unidos, apesar de que uma grande parte da população, principalmente dos muçulmanos, já não tinha essa admiração. Muito pelo contrário, tinha um ódio, e agora está se agravando. Então perde-se essa admiração e entra numa fase de desconfiança. Então esse americano, vamos supor que fosse uma pessoa, né? Os Estados Unidos uma pessoa, faz opções muito erradas num momento difícil da vida deles. Em vez de assumir que estão quebrados, não, querem fazer empréstimos e mais empréstimos e rolando a dívida. A opção por pedir que o Fed reduza juros faz com que entre mais dinheiro na economia. Mais dinheiro na economia para quê? Para o Donald Trump conseguir ter um mandato tranquilo? E a bomba explodir na mão do próximo? É isso. Por isso que o próprio Federal Reserve não quer entrar nessa. E não vai entrar numa furada, porque ele sabe que se ele desvalorizar o dólar, ele perde dinheiro. E o Milton Friedman falou na queda de 29 que um dos problemas foi o abandono do Federal Reserve, que se recusou a acudir àquela loucura. Porque aquilo foi uma loucura. Acreditar em ganho fácil, acreditar em, sabe, em pirâmide. Teve um amigo aqui, internauta, que falou, fale mais a respeito dessa pirâmide, gente. É simples. Na pirâmide, se deixar de entrar dinheiro na base, quem está em cima não recebe. Não é isso? Isso é uma pirâmide. Se deixar de entrar dinheiro naquela... Por exemplo, se novas pessoas não entrarem no negócio, a pirâmide não se sustenta. Essa tem que estar sempre entrando gente nova. Gente nova. E essa tentativa do Donald Trump, ele diz assim, você nunca ganhou tanto dinheiro na tua vida como agora essa oportunidade de ganhar dinheiro. Porque ele precisa de gente entrando. O que é a gente entrando? Gente comprando ações na Bolsa de Valores, países comprando os títulos americanos para sustentar a pirâmide. Volto a dizer, se parar de entrar dinheiro novo, a pirâmide desaba. É a mesma coisa na Previdência. Se a base de trabalhadores não contribuir o suficiente, os que estão aposentados lá em cima não vão ter dinheiro. E é o que vai acontecer para os Estados Unidos em breve. O Milei já teve que dar notícia grave na Argentina de cortes. Né? Eu vi um cartaz outro dia, que o cartaz dizia assim, o salário mínimo, o benefício mínimo do aposentado argentino, não dá para comprar 2 botijões de gás. Olha a seriedade da coisa. Se tiver mais informação algum argentino aí, por favor, mande informações. Então a previsão é que logo o aposentado americano vai ter um corte de 30% no vencimento deles. Mais 10% de inflação, acima do ganho. Com mais esse problema das tarifas de importação, então a renda do americano tende a cair 50%. E, portanto, essa pirâmide ela não se sustenta. O próprio secretário do Tesouro americano ele disse não tem como sustentar essa situação. Mas voltamos à questão do comportamento, porque para mim é isso.
tudo isso que está sendo falado aí, tudo que está sendo falado de déficit, de juros e assim por diante, tudo isso aí, o âmago da questão, da onde emana o problema, é o comportamento. E não dá para você, por exemplo, você tem um problema no fígado, daí você tem dor de cabeça, daí você vai encher de analgésico para disfarçar aquela dor de cabeça, e o problema no fígado vai aumentar até que chega um ponto que não tem nem tratamento mais. Você está entendendo o problema de você mascarar a dor? E nos Estados Unidos, toda vez que eles elevam o teto da dívida, eles vão mascarando a dor. Sabe, você vai dando analgésico para o paciente. Você não trata a causa. E o Jeremy, do Federal Reserve, ele diz assim, nós temos que encarar agora, o quanto antes. Só que o Donald Trump não quer isso. Do tipo assim, por que agora fazer a parte ruim na minha vez? Ele não aceita esse tipo de coisa. Então nós temos várias coisas. A Angela Merkel, né? Ela fala assim, o colapso de qualquer império começa quando os líderes acreditam que são insubstituíveis. E o Donald Trump, por várias vezes, falou, se existe alguma pessoa que pode resolver o problema dos Estados Unidos, essa pessoa sou eu. Ele vende essa ideia de que ele é insubstituível. Não tem outra pessoa com capacidade para resolver o problema a não ser ele. Então a gente sabe, os ditadores pensam assim. Os reis pensam assim. Eu citei no começo do canal uma história que estava lá no sul da Alemanha e nós fomos visitar um castelo, que foi onde o Walt Disney, o castelo que o Walt Disney se baseou para desenhar o castelo da Disney. E a gente sempre procura saber a história do castelo, a história do que aconteceu, assim por diante. E aquele castelo era de um nobre alemão, bem na época da Revolução Francesa. E ele escolheu um lugar muito alto, o que dificultou tremendamente. É lindo. O vale é a coisa mais linda. É uma das paisagens mais lindas que eu vi. Né? Eu tenho esse castelo. No sul da Alemanha tem a vista do Pão de Açúcar, que eu acho maravilhosa. Foz do Iguaçu eu acho maravilhosa. Cancún. Mas está entre as vistas mais bonitas que eu já tive o privilégio de estar presencialmente. Mas, enfim, Revolução Francesa, então já existia uma coisa muito séria. Ele escolhe um lugar no alto que dificultava, então morreu muita gente, a população ficou empobrecida, e o luxo daquele castelo é uma coisa absurda, gente, absurda. As pessoas iam ajudando, uma forma de dizer, né? Obrigadas a trabalhar para garantir o sustento básico. Sofrendo, muita gente morrendo, muita gente, né, de acidente, assim por diante, concluíram a obra. 30 dias depois, este nobre, que eu não lembro o nome dele, se algum dia lembrar eu vou falar, ele foi dar um passeio na floresta e aqueles moradores lá que foram explorados pegaram o cara, esquartejaram o cara e espalharam os pedaços dele pela floresta. O que está acontecendo hoje, estamos muito próximos disso. Muito próximos disso. E é um alerta que eu faço para as elites mundiais. Ainda é tempo de promover justiça social no mundo. Mas estamos indo para um caminho que a população vai perder a paciência. Não estamos muito longe disso. E é por isso que a gente tem esse esforço, essa vontade de falar nesse canal, porque a gente teve o privilégio de viajar, de estudar, de ter diversos empreendimentos, de passar por muitas dificuldades na vida. Isso eu considero um privilégio, passar por muitas dificuldades. Para entender como que funciona a coisa. Então nós dizemos aqui constantemente, existe sim possibilidade de não acontecer o pior, mas tem que ser tomada atitude. Não pode ficar rasgando o tratado climático, não pode ser arrogante, ser prepotente, se achar o salvador da pátria. Não existe salvador individual. Não existe isso. Isso é papo de ditador e a gente sabe como é que os ditadores acabam. O fato é que parece que eles não estão nem aí com o futuro deles, né? Do tipo assim, eu vou fazer do meu jeito, se acontecer o pior lá na frente, que se lasque. Então é um traço de psicopata, né? Quando o cara não tem um sentimento, não tem uma relação de compaixão com as outras pessoas. É um traço de psicopatia.
Então a Angela Merkel ela fala sobre a questão do insubstituível. Donald Trump já teve várias vezes que ele falou assim, eu sou enviado de Deus, tenho uma missão, inclusive eu não morri naquele atentado que eu tomei o tiro na orelha porque Deus me livrou, porque eu tenho uma missão para o mundo. Perigoso isso. Muito perigoso, esse tipo de raciocínio. Então o Nixon falou a respeito do cinismo, e agora eu deixei a frase do John Kennedy, que foi assassinado, você sabe, ele e o Robert Kennedy foram assassinados, ele e o irmão. E ele diz assim, a grandeza de uma nação se perde, veja bem, nação americana, com certeza, uma grande nação. Se perde. Quando? E aí vamos completar a frase. Quando ela abandona, quando ela muda, quando ela deixa de lado alguma coisa. O que ele fala em seguida é o que nós falamos aqui desde o início do canal. Abandona seus princípios. Princípios do quê? De honestidade, de trabalho, de estudo, de franqueza, de moralidade. E não a falsa moralidade, a boa moralidade. Aquela é a diferença entre o que é certo e o que é errado. Abandona seus princípios em troca do quê? Em troca de dominação. Dominação. Foi assassinado. Então aí nós entendemos o quão doente está um país, uma nação. O cara fala uma verdade e foi assassinado. E não bastasse, o irmão também. Essa não é a cara dos Estados Unidos. Abandonou todos os princípios que estavam na cabeça dos fundadores dos Estados Unidos. Eu sempre brinco, a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França, eu brinco que o Donald Trump teve vontade de tirar a Estátua da Liberdade e colocar uma estátua dele. Mas, por trás de toda a brincadeira, tem a verdade. Dominação. Dominação de que jeito? Dominação bélica, beligerante, forças armadas. Que não adianta dizer que o chinês tem a maior poderio naval. O americano tem o poderio na aviação, dos jatos, dos caças. E esses aí é que mandam. Esses é o que mandam numa guerra. Os porta-aviões nucleares. Dominação. Dominação militar e dominação econômica. De que forma? O dólar. Através do dólar. Os Rothschild e os Rockefeller. Rothschild já haviam dominado a economia inglesa na época do Napoleão. Criaram o Federal Reserve, o Banco Central americano. Colocaram primos, parentes, para que os nomes Rockefeller e Rothschild não aparecessem na assinatura de fundação do Federal Reserve. Mas eram eles os arquitetos dessa grande enrascada para o americano e para o mundo. Dominação. Dominação do dólar, dominação militar e dominação produtiva. Agora, quis o destino que essa dominação produtiva viesse a ser quebrada. A dominação por completo não foi atingida. Por quê? Porque faltou o elemento da humildade, da capacidade de trabalho e da vida simples. O americano não conseguiu dominar a produção porque transformou-se num ambiente caro. E aí encontra a China como um terreno fértil para dominar o mundo. Dominando a China e dominando o mundo através da capacidade produtiva e do baixo custo da mão de obra chinesa. Veja se não é uma perda geral dos princípios. É assim. Eu não estou mais afim de fazer o trabalho duro. Eu estou afim de levar a vida no oba-oba. Eu quero imprimir o dinheiro porque eu não preciso trabalhar muito para ter uma vida confortável. Não permito que mais ninguém no mundo imprima o dinheiro que domina as relações comerciais. Não estudo o suficiente, consumo drogas à vontade. Me endivido à vontade porque eu sei que daqui a pouco eu me empresto, eu cubro a dívida e vou rolando, que é o hábito do governo americano e é o hábito do povo. Você nunca vê num filme alguém com a hipoteca da casa quitada. O cara, eu assistindo Billions, né? Aquele seriado. Um procurador federal, o cara não tem a casa quitada nos Estados Unidos. Bom.
Então sempre dívida, consumismo e assim por diante. Só que nessa de eu domino o mundo, eu tenho a arma mais poderosa, ninguém mexe comigo, eu invado a casa dos outros e dito as normas, olha que coisa horrorosa. A Alemanha hoje é uma panela de pressão, gente. Eu sempre falo, Alemanha é Índia. Porque a Alemanha, hoje, ela tem a dominação militar do americano e tem um crescimento de populações que querem ditar os costumes do povo alemão. Eu sou contra a discriminação, sou contra o preconceito. Mas não tiro a razão do alemão de pessoas que estão entrando na Alemanha e querendo mudar o costume do alemão. Tipo assim, na minha cultura, se eu bater na minha filha, o problema é meu e está tudo certo. Na sua cultura, sim. Mas não tenta implantar isso na cultura da Alemanha. É errado. Eu ouvi de uma senhora que veio morar no Brasil e que ela pequena e os pais reuniram ela na mesa de jantar e disseram assim, eu quero que vocês aprendam a viver como as pessoas vivem no Brasil. Quero que vocês falem o português sem sotaque. Então é isso. Então a Alemanha hoje tem uma dominação econômica nem tanto, mas uma dominação militar e tem pessoas tentando mudar os hábitos e os costumes. Então veja, os Estados Unidos transformou-se numa pessoa, comparando com uma pessoa extremamente perversa, faturando com guerras, matando gente para dominar o petróleo, invadindo países para dominar o petróleo, sendo que eles têm muito petróleo lá nos Estados Unidos. Só que até agora eles não quiseram usar, não quiseram perfurar, como diz o Donald Trump, né? Eles quiseram primeiro esgotar as reservas dos outros países. E agora, infelizmente para eles vão descobrir que eles não têm amigos no mundo. Eles têm países interessados, como ele diz, na economia americana. Só que essa economia americana está deteriorando rapidamente. Então, se os Estados Unidos, se o Donald Trump quisesse segurar nisso, ou está se segurando nisso, é mais um elemento para a derrocada, para a falência deste belo país. Conheço os Estados Unidos, é um belo país. Construído por gente de fibra. Mas que também cometeram muitas injustiças. Né? Muitas injustiças. Com os índios, com os povos de outros países, assim por diante. Então nós temos aí problemas com drogas, mentiras, Donald Trump mente descaradamente. Então uma pessoa, se fosse uma pessoa, seria uma pessoa drogada, mentirosa, preguiçosa, consumista, negligente com a saúde e, por último, dominante. Tudo aquilo, drogada, mentirosa, preguiçosa, consumista, negligente e dominando outras pessoas, outros países para compensar todos esses outros problemas, essas atitudes, esse comportamento errado. Então é aquela pessoa que diz, eu faço tudo errado, mas para que eu continue fazendo tudo errado, eu vou explorar as pessoas que eu contrato, vou explorar meus funcionários, meus colaboradores, vou explorar os meus fornecedores, vou explorar os meus parceiros comerciais, eu vou tirar o sangue deles, para que eu continue com os mesmos privilégios de sempre. Tomando meu uísque, fumando meu charuto, andando nos melhores carros, comprando os melhores iates, viajando o mundo, construindo bunker, comprando drogas. E o mundo está assistindo isso. Essa é a questão. A mídia não está mais controlada. Depois que surgiu o YouTube, as redes sociais, a mídia não está mais controlada. E além da mídia não estar sendo controlada, ela tem mídia de outros países. A própria União Europeia já ameaçou a mídia, as redes sociais americanas, dizendo nós vamos taxar aí sobre os patrocínios, o dinheiro que vocês obtêm. Então a enrascada que o americano vive hoje é uma coisa que está sendo construída por
vamos colocar aí, 70 anos. 70 anos para chegar nesse ponto. Olha que dura bastante. Dura bastante. Mas cai exatamente naquele momento em que o ditado é tão correto. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Bom, já estamos aí com quase 1 hora de conversa, né? Quero agradecer aquelas pessoas que assistem até o final. Até no vídeo final eu falei, dei uma palavra-chave aqui e as pessoas escreveram, né, a palavra-chave. E eu fiquei extremamente feliz em saber que muitos de vocês, apesar do vídeo ser longo, gostam de vídeos longos, né? E eu tenho uma satisfação porque eu estou conversando aqui com você. Eu não estou dando uma palestra, não estou dando uma aula, nada disso. Eu estou conversando com você. Eu estou aí, na tua sala, conversando com você. Na cozinha, estou na varanda, estou na churrasqueira, estou aí no trabalho, no ônibus, dentro do aplicativo. Eu sei, eu estou aí conversando com você. Quero te agradecer muito, porque esse trabalho que nós estamos construindo é importante. Nós estamos construindo algo realmente importante. Eu lembro uma história do cara que chegou assim para um pedreiro, né, e disse assim: o que você está construindo aí? Ele disse: eu estou construindo uma parede. Ah, muito bem. Chegou para o outro e disse: o que você está construindo? Eu estou construindo uma catedral. Olha a diferença. Então nós estamos construindo uma catedral, tijolo por tijolo. Mas a gente sabe da importância do que a gente vem falando. Nós sabemos que vocês conversam nos almoços de domingo e assim por diante. E é muito importante. Tá? Então agradeço e sempre termino com uma frase, né, que a gente diz assim: compartilhe, comente, se inscreva, torne-se membro, faça qualquer coisa. Só não fique parado. Um abraço, até a próxima.